Amém, bom dia, irmãos e irmãs. Que bom estarmos mais uma vez reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor, que é o que nos fortalece e que nos mantém firmados enquanto aqui vivemos diante das dificuldades. A bondade do Senhor nos seguirá. Que bom sabermos disso e cantarmos isso. Irmãos, chegamos ao capítulo 5 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, e chegamos aqui num ponto onde, pela graça de Deus, vamos estudar esse assunto. E para isso eu gostaria que um dos irmãos pudesse fazer uma oração. Nós vamos tratar de um assunto que traz um certo desconforto e até choca muitas igrejas. E se não tratado adequadamente, pode até trazer escândalo, irmãos. Então peço que um dos irmãos possam, por gentileza, nos conduzir ao Senhor em oração. Por gentileza. Amém, irmãos, amém, que bom. Irmãos, este capítulo, composto de 13 versículos, trata da disciplina na igreja. Esse não é um assunto fácil e nem tão pouco popular. A gente vê aí que muitas igrejas têm tropeçado nesse assunto. E aonde não há correção nem disciplina, não podemos dizer que ali há amor responsável. Tá? Essa é uma das marcas, né? Onde a disciplina, a prova de um amor responsável. Infelizmente, a demora na aplicação desse princípio tem causado grandes estragos nas igrejas contemporâneas, né? E nós precisamos estar muito atentos, tomar muito cuidado com relação a esse assunto. A Bíblia relata a negligência de alguns homens de Deus diante desse princípio. Eu lembro, por exemplo, do profeta Eli, que conduziu Israel ali, governou Israel por 40 anos, e ele teve uma falha grave dentro da sua própria casa com os seus dois filhos, Ofni e Finéias, que acabaram por conta do amor irresponsável desse pai, né? Eli amou os seus filhos de uma maneira muito forte, muito intensa, mas ele não atentou para a questão da disciplina desses filhos, e o resultado disso foi que Ofni e Finéias tiveram uma morte trágica, uma morte vergonhosa e até mesmo precoce diante daquela luta armada, onde a arca do Senhor foi tomada, e acabou então que Eli perdeu os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Isso está registrado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versos 11. Lembramos também de Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Isso traz temor, isso nos leva a tomarmos um devido cuidado, um zelo com relação às nossas famílias, ao nosso comportamento na igreja e o risco que nós corremos diante do pecado. Muito bem, Davi amava muito os seus filhos, ele foi capaz de chorar amargamente a morte de Absalão, um filho rebelde que se revoltou contra o próprio reino, colocou em risco não só o reinado, como também a vida do próprio rei Davi, e ele no final chorou amargamente a morte deste filho. E a gente vê lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que Davi nunca contrariou, nunca repreendeu o seu filho Adonias. E a gente para pensar, será que nossos filhos nunca erram? Será que Adonias nunca falhou para que Davi tivesse que um dia corrigi-lo? Então são pontos que nos mostram que nós corremos risco. E nós, né, não somos diferentes de Davi. Muitas vezes, por amor natural pelos nossos filhos, nós corremos o risco de não querer discipliná-los. E as consequências vêm inevitavelmente, irmãos. Deus não tem filho mimado. Deus trata conosco e nós precisamos, com o mesmo amor bíblico, tratar os nossos filhos. Calvino diz que a marca da verdadeira igreja é a disciplina bíblica.
A marca da verdadeira igreja é a disciplina bíblica. E nós vamos ver que existem princípios para se aplicar a disciplina. Nós vamos estudar nesta manhã. É preciso olhar para esse assunto com muito cuidado e zelo. Isso porque a disciplina, infelizmente, tem sido muito mal aplicada nas nossas igrejas atualmente. Há dois extremos perigosos quanto à questão da disciplina na igreja atualmente, irmãos. Ora, ela é aplicada com displicência, tá? Ora, ela é aplicada com um rigor demasiado. Todos os dois extremos são perigosos e nós precisamos da graça de Deus para, enfim, aplicarmos a disciplina da maneira correta. A igreja de Corinto acabou fazendo vistas grossas para o pecado que estava ocorrendo dentro da igreja, entre os seus membros, trazendo desonra para o nome do Senhor e escândalo aos olhos do mundo. A gente vai ver que aconteceu coisas escabrosas, coisas assustadoras, que até mesmo fora da igreja não se tinha conhecimento do que estava acontecendo esse tipo de pecado. E existe também o risco de se aplicar a disciplina sem amor, com rigor excessivo, proibindo até mesmo coisas que a palavra de Deus não proíbe. E nós corremos esse risco de muitas vezes, por conta de não entender o que é de fato a malignidade, o que é de fato o pecado, nós acabamos aplicando a disciplina de maneira equivocada. E nesse final de semana especialmente, irmãos, tanto ontem no estudo, né, dos adolescentes e jovens, foi tratado de maneira muito clara acerca do pecado e suas trágicas consequências. Muitas vezes nós pensamos no pecado como uma simples palavrinha teórica, mas quando a gente olha para o pecado e vê que ele é capaz de destruir toda uma cidade, Sodoma e Gomorra, toda uma sociedade, como aconteceu no dilúvio, famílias, lares destruídos. E eu vi uma frase nessa semana que me chamou bastante atenção, que diz que se nós vermos uma fagulha de fogo caindo no tapete da sala, nós rapidamente corremos para apagar antes que aquilo se alace e tome conta de toda a casa. Assim devemos tratar o pecado quando chegando aos nossos corações. Muito bem, irmãos, muito da disciplina que é aplicada nas igrejas de hoje é voltada para usos e costumes, para coisas exteriores, não atentando para aquilo que está de fato no coração, o pecado que precisa ser tratado. A disciplina, ela é direcionada muito mais ao pecado, muito mais aquilo que está interiormente. Usos e costumes são coisas que muitas vezes nem a Bíblia proíbe, e às vezes tem igrejas que estão muito mais preocupadas com isso do que aquilo que está arraigado no interior da pessoa. O uso da disciplina não pode ser abusivo, precisamos ter uma preocupação com relação a isso. O objetivo tem de ser a restauração do membro faltoso. A disciplina não é simplesmente punição, irmãos. Punição é você aplicar um castigo. A disciplina bíblica, orientada pela palavra de Deus, ela tem que ter o objetivo de restaurar o membro faltoso. Esse é o objetivo. Eu trago para os irmãos um exemplo que está no livro do pastor Ricardo Gondim. Ele escreve no seu livro É Proibido, um fato muito triste que aconteceu, que havia um pastor que estava reunido com a membresia, com a liderança da igreja na sala de sua casa, e quando ele estava ali eufórico, todo sorridente, conversando acerca dos assuntos lá da igreja, tratando com a liderança, repentinamente a sua esposa entrou na sala e chegou no ouvido dele e sussurrou baixinho: a nossa filha cortou o cabelo. E ele rapidamente, tomado de uma fúria descontrolada, sai daquela sala, vai até o quarto e encontra aquela jovem de 18 anos que havia cortado as pontas do cabelo. E detalhe, aquele cabelo todo era um prazer que o pai tinha naquela filha, tinha que andar daquele jeito, porque assim é que se comportava uma verdadeira serva de Deus, uma filha de Deus. E o pai, descontrolado, saca do seu cinto e parte para cima daquela moça com uma violência extrema e começa a bater, deixou aquela jovem toda marcada de cinto, braços, pernas, e ele volta para aquela sala naturalmente, depois dessa cena vergonhosa, como se nada tivesse acontecido, e começa a novamente tratar dos assuntos da igreja. O pastor, esse fato, irmãos, o pastor Ricardo Gondim diz que aconteceu no Brasil, tá? Ele cita nomes fictícios, e então ele volta para essa sala e continua a tratar dos assuntos da igreja,
Passado meia hora depois, a sua esposa entra desesperada naquela sala e já em total desespero se chega até ele e diz: olha, a nossa filha jogou álcool sobre o próprio corpo e tacou fogo. Esse é o resultado de uma disciplina aplicada sem qualquer base bíblica, irmãos. 2 horas depois, esse pastor estava no pronto-socorro de um hospital, acompanhando a morte de sua filha. Diante dessa situação, a gente vê que essa não é a disciplina que a Bíblia nos ensina. A disciplina, ela tem que ter como base a restauração do membro faltoso, não apenas a punição. A disciplina aplicada de qualquer forma, sem qualquer amor, chega nessas trágicas consequências. Muito bem, irmãos, com esse pano de fundo, nós vamos estudar o capítulo 5 da carta aos Coríntios, que trata da questão da disciplina na igreja. Esse é o tema para esta manhã, a disciplina na igreja. Muito bem, primeiro ponto aí, a igreja numa cultura em decadência. Eu disse para os irmãos que cada ponto que nós vamos estudar, nós vamos avaliar o contexto da carta da igreja aos Coríntios, lá onde ela foi instalada, e principalmente sobre a cidade de Corinto. E nós vimos na introdução da carta aos Coríntios que a cidade de Corinto era uma cidade de completa devassidão. A cidade de Corinto, ela era muito tomada pela situação da promiscuidade, da questão sexual totalmente desregrada, e isso acabou de alguma forma entrando para dentro da igreja. Foi dali que saíram esses irmãos, foi dali que saíram os irmãos que vieram compor a igreja de Corinto. E a igreja estava em completa decadência, e atualmente não é diferente, irmãos. A igreja sempre foi contra a cultura. Todas as vezes que a igreja se levantou ao seu redor, sempre vai haver a contracultura, aqueles que estão ladeira abaixo, e a igreja está tentando subir. E essa é a dificuldade que nós encontramos, como nós vimos hoje aqui durante o estudo da EBD. Muitas vezes nós nós recebemos uma enxurrada de más informações, no trabalho, na escola, em todo lugar, e nós precisamos então nos assentarmos num domingo como esse, para ouvir a palavra de Deus e ver qual é o norte verdadeiro, qual que é a segurança que nós temos para caminhar, qual é o caminho seguro que nós temos para, enfim, andarmos e não sermos levados pela ola deste mundo. E aqui nós temos alguns pontos que eu gostaria de destacar para os irmãos diante dessa situação trágica. Em primeiro lugar, no versos 1 aí, a gente já vê logo de cara, irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5 aí, quando ele fala, eu vou tratando os pontos e vou pontuando, aí os irmãos vão acompanhando no capítulo 5 de Coríntios, quando ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Irmãos, isso traz um certo choque, não só para nós, como imagine isso está acontecendo dentro da igreja. Corinto é uma cidade moralmente decadente. Os cristãos eram como uma pequena ilha de cristianismo, rodeado por todos os lados de um mar de paganismo. Então, isso aqui não era algo que estava acontecendo no entorno, como a gente estava acostumado a ver lá no início, quando nós estudamos a introdução à carta. Ali estavam instalados 2 templos na cidade de Corinto, que influenciava muito a cultura local, e isso acabou entrando até mesmo para dentro da igreja e provocou coisas muito mais desastrosas, como nós estamos vendo aqui. Ali existia na cidade de Corinto 2 templos muito complicados. Um era o templo de Afrodite, a deusa do amor, a deusa do sexo, e ali junto dela havia aquelas 1000 prostitutas cultuais que lhe prestavam uma espécie de serviço litúrgico. E isso acabou de alguma forma trazendo uma insegurança até mesmo para dentro da igreja, coisa que a igreja não deveria se permitir que as coisas de fora influenciassem a igreja. A igreja precisava influenciar o mundo, e hoje não é diferente. Muitas vezes nós estamos amedrontados com coisas que o mundo pode nos oferecer ou atacar, mas nós precisamos nos firmar naquele que sustenta a igreja e que nos sustenta, que é Cristo. E ali existia também, irmãos, outro importante monumento, que era o monumento de Apolo.
Outra figura também emblemática, né, que representava ali a beleza do corpo masculino e sugestionava aos moradores de Corinto a prática do homossexualismo. E diante desses dois templos, a igreja acabou sendo contaminada por essas questões, e isso trouxe influência para dentro da igreja. Muito bem, nós vimos esse ponto logo no início, que Paulo trata que geralmente se ouve entre vós. Geralmente, está dizendo aqui, não é uma vez eu ouvi falar, alguém comentou, não, geralmente isso já estava público, muitas pessoas ouvindo a respeito desse assunto. E esse não era o maior problema de Paulo. Paulo fala desse assunto de uma grande preocupação que ele estava vendo aqui. A maior preocupação de Paulo não era o simples fato desse pecado gravíssimo estar acontecendo dentro da igreja. O que mais machucou o coração do apóstolo e o que nos preocupa também foi a posição que a igreja tomou diante desse grave pecado. A falta de tratamento adequado de maneira correta, a disciplina precisava ser aplicada nesse caso, e a disciplina não pode ser negociada, irmãos. A disciplina tem que ser aplicada, independente de quem seja o membro, ainda que seja membro da liderança, tem que ser aplicada, sob pena da igreja pagar caro sobre a manutenção desse pecado, sem a devida providência. Como nós já dissemos, Corinto era uma cidade marcada pelo adultério e até mesmo pela chantagem sexual. Dá uma olhadinha comigo aí no versos 9 e 10 aí da carta aos Coríntios. Nós vamos seguir alguns pontos, a gente vai e retorna, mas nós vamos abranger todo o capítulo, tá? Ele fala: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Tá? Quando Paulo fala aqui de não associar com os impuros, ele está dizendo que os irmãos da igreja, por conta de ver aquela situação, faziam uma certa chantagem com a esposa. Olha, se você não me atender nessa área sexual aí, você sabe, né? Cidade aí e tal, tá cheia, né? Isso era dentro de irmãos da igreja, aplicando esse tipo de chantagem com as esposas. Então vocês veem que Paulo vem batendo firme nesse assunto, vem combatendo essa situação, e ele diz que isso não é prática da igreja de maneira nenhuma, e com a autoridade de apóstolo que ele tinha, ele bateu firme em cima desse assunto. Hoje nós não temos mais os apóstolos para estar nos orientando, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos a doutrina que os apóstolos deixaram para nos guiar e nos conduzir diante dessas situações complicadas. Muito bem, irmãos. Há também um aspecto importante a ser ressaltado. Veja aí o que diz, né, nesse capítulo 9 e 10. Quando ele diz: já em carta vos escrevi, Paulo já estava alertando que não vos associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Não é o caso de ter que ir lá brigar com os que estão fora da igreja, não, era com aqueles que estavam dentro da igreja, né? Quando Paulo trata desse assunto, ele está mostrando que o pecado contra si mesmo é o pecado da impureza, que trata no versículo 9 aí, quando ele fala de não se associar com os impuros. O pecado contra o próximo é o pecado da avareza, que ele trata aí no versículo 10, quando ele fala dos avarentos ou roubadores. E por fim, o pecado contra Deus, que é o pecado da idolatria. Vejam, irmãos, que a sociedade de Corinto estava sem referencial nenhum. A igreja de Corinto estava totalmente perdida, a sociedade de Corinto, estava numa situação totalmente degradante, estava precisando de luz. Por isso que nós somos chamados para sermos luz do mundo, para nós sermos de alguma forma um ponto em que as pessoas possam andar com clareza. E a sociedade de Corinto vinha andando cambaleante, era uma sociedade que estava a ladeira abaixo, sem rumo e sem absolutos. A igreja vivia numa cultura em decadência. Hoje não é diferente. Hoje nós estamos, como eu já disse, muitas vezes a sociedade caminha para um lado e a igreja caminha o contrário. Você falar hoje das coisas de Deus para as pessoas gera até em algumas pessoas ofensa. Tem as pessoas que até se ofendem pelo simples fato de você estar falando de Cristo. E às vezes, paz, meus senhores, irmãos de outras denominações, por não entenderem o verdadeiro evangelho da graça de Deus, acabam entrando em discussões que não levam a lugar nenhum, acaba perdendo tempo aí com situações que não agregam nada, que não edificam, né, como diz a palavra de Deus.
Muito bem, aí no versículo 1, a gente vê que essa situação é uma situação muito preocupante. Esse é um pecado gravíssimo, e Paulo bate em cima disso aí, que isso não deveria permanecer na igreja. Deus chamou a igreja do mundo para influenciar o mundo e ser luz do mundo. E a gente olha aí, irmãos, como tem pessoas precisando de olhar para um de vocês, para um de nós, e ver algum pontinho de esperança. No mundo não estão encontrando esperança, muitas pessoas desesperançosas, já querendo por fim na própria vida, muitos casais se divorciando, e muitas dessas pessoas têm buscado socorro, têm pedido socorro e não têm encontrado onde. E a igreja, se ela não se manter limpa, santa como o Senhor deseja, ela acaba perdendo esse poder de influência. Aqui na igreja de Corinto, o problema é que esses problemas já estavam avançando para dentro da igreja, e o grande problema é quando a igreja é seduzida e influenciada pelo mundo. Ela perde o seu poder de influência, o seu valor, e isso estava acontecendo na igreja. Muitas vezes a igreja atualmente já não consegue mais influenciar o mundo. Por quê? Porque está mantendo dentro de si o pecado, irmãos. As pessoas já não vê mais a igreja como um ponto seguro, vê coisas erradas acontecendo ali, não vê mais diferença entre o mundo e a igreja. E nós vamos ver que tem igrejas que têm permitido isso. O pecado do incesto é um pecado extremamente condenável. É condenado por Deus lá em Levítico capítulo 18, versículo 5, e é condenado até mesmo pelaquela sociedade de Corinto, uma sociedade totalmente decadente, depravada, mas que ainda assim, diante de um pecado tão grave como esse, ela ainda se assustava. Então Paulo diz que estava acontecendo pecado dentro da igreja que nem mesmo fora acontecia, que nem mesmo aquela sociedade depravada conseguia entender e aceitar esse tipo de pecado. Então era um pecado extremamente grave, né? E lá na carta de Levítico também, capítulo 20, versículo 11, novamente Deus condena esse ponto, não deixa que isso permaneça entre os homens. Isso é pecado, está lá nos princípios de Deus, é uma quebra de princípio grave. O incesto violava o próprio costume da sociedade da época, e Paulo não permite isso. Paulo expõe esse assunto, e com a autoridade que ele tinha de ser um apóstolo, né? E o apóstolo, ele plantava as igrejas, e ele cuidava dessas igrejas, ele tinha um amor muito grande por essas igrejas, e como Paulo entendia a gravidade e o estrago que o pecado provoca dentro da igreja, ele então luta para que essa igreja se mantenha numa situação limpa, santa e sem contaminação. E ele não permite que isso aconteça, ele vai batendo firme nessa situação. Ele chega lá no versículo 13 e diz que quem praticou tal situação tem que ser expulso da igreja, tem que ser tirado fora. Isso é disciplina, irmãos, isso é um tratamento de disciplina. No versículo 13 ele diz, na parte B: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, aquele que cometeu tal tipo de pecado gravíssimo. Aí nós não podemos esquecer que a disciplina tem que ter o cunho de restaurar o malfeitor, e não apenas jogá-lo para o lobo, né? Simplesmente abandoná-lo. Com relação ao pecado daqueles que já estavam dentro da igreja, nós não podemos esquecer que o julgamento sobre o crente é sempre mais severo, irmãos. Quando o julgamento se trata de irmãos, tem que ser de forma mais firme, como Paulo bate em cima dessa questão. O crente tem um conhecimento do pecado, sabe o que é errado, o que é reprovável por Deus, sabe que o pecado é danoso à saúde espiritual da igreja, prejudica outros irmãos, envergonha o Espírito Santo. Assim sendo, irmãos, o pecado cometido pelo crente, ele é mais hipócrita, mais danoso e mais condenável. Então, o irmão que está dentro da igreja e entra pelo caminho do pecado, ele sabe das verdades, ele conhece as verdades de Deus, e por conta disso, Deus o trata com mais severidade. A quem mais é dado também, mais é cobrado. Outro ponto aí, a atitude errada da igreja em relação ao pecado. Tá? Paulo agora entra nessa questão do tratamento da igreja. Versículo 2, ele diz: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então, a igreja estava entrando para aquela situação e estava achando que estava tudo normal, não tinha nada de errado, eles estavam achando até que eles estavam caminhando bem. Fizeram
concessão ao pecado. Isso é o que mais machucou o coração do apóstolo Paulo. E fazer uma concessão ao pecado, irmãos, tira da igreja a sua pureza, tira até mesmo o seu poder de influenciar o mundo. Muitas igrejas estão patinando por manter no seu meio o pecado. E Paulo diz no versículo 2 ainda mais aí, que contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então Paulo está dizendo que tem que ser tirado do meio de vocês, e vocês estão achando que isso é uma coisa normal. Não, irmãos, chorem por isso, lembrem do estrago que o pecado produz no meio de vocês, não permita que isso aconteça. Isso vai corromper, isso vai matar pessoas, isso vai trazer morte, e não é bom que isso esteja no meio de vocês. Segundo ponto aí, não lamentar nem chorar pelo pecado, né? O grande problema que Paulo vê na igreja é que os crentes de Corinto, diante do tamanho do pecado, não lamentavam e nem choravam. Ou seja, estavam insensíveis diante da gravidade dessa situação. Paulo diz que a dor que vocês sentem nos funerais tinha que ser a mesma dor que vocês deveriam sentir diante dessa situação. É a mesma dor, a dor de morte, irmãos. Vai ter morte e vocês não estão percebendo que isso é um câncer que está entrando e que está corroendo vocês. Abandonem isso, não deixem que isso cresça. Se livrem do pecado o mais rapidamente possível. Mas ao invés disso, a igreja estava ensoberbecida. Vejam comigo o versículo 6 aí. Ele fala, não é boa a vossa jactância. O que é a vossa jactância? O vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda, a massa toda? Irmãos, Paulo está falando aqui da influência do mundo para dentro, o pecado entrando para dentro, e ele usa essa analogia do fermento, que o fermento tem esse dom de se misturar com toda a massa, vai em todos os cantinhos, contamina tudo e todos. E Paulo está dizendo a respeito desse assunto, vocês não estão vendo o perigo que é isso? Um pouquinho de pecado, um pouquinho de fermento vai misturar e vai contaminar a massa toda, vai contaminar a igreja toda. E a igreja, ao invés de lutar contra o pecado, a igreja estava ensoberbecida por saber lidar com problemas tão grandes. Não, a gente aprendeu a conviver com pessoas pecadoras, pessoas que aprontaram tamanho traje ao ponto de se deitar com a esposa do seu pai. Não, mas nós sabemos lidar com essa situação. A igreja, ao invés de lutar contra, ela estava simplesmente apoiando esse ponto, estava sendo favorável, estava sendo conivente e ainda se orgulhando disso, como se fosse algo vantajoso, né? E ainda diz que ficava ensoberbecida, né? E Paulo fala que pior do que tolerar o pecado, irmãos, é ainda ter esse orgulho dessa jactância, esse orgulho todo aí de não tratar com a devida firmeza o pecado. E quando Paulo trata dessa questão do fermento, ele mostra o perigo que é a presença do pecado. O pecado tem o potencial do fermento, ele penetra, adultera, infiltra e enraiza, influenciando e contaminando a massa toda, ou seja, a igreja toda acaba sendo influenciada pelo problema do pecado. E às vezes, irmãos, nós temos uma inocente ideia, né? Isso eu digo mais aos jovens que estão em idade de namoro, e até mesmo os mais, que têm um pouco mais de idade, tá? Às vezes nós temos a inocente ideia de achar que, eu vou me relacionar com uma pessoa que não é cristã, né? Eu vou encontrar um namorado aí que não é cristão, uma namorada que não é cristã, mas ela vai vir para a igreja, e aos poucos ela vai vendo os outros, ela vai aprendendo, e ela também vai virar cristã, e a gente vai casar e vai dar tudo certo, né? Se a gente olhar, por exemplo, para um saco de laranja, onde tem uma laranja podre, lá no meio, deixa ela lá. Amanhã, as bactérias dessa podre já passou para 2, 3, 4, e se você não for lá e tirar rapidinho essas laranjas podres ali do meio, daqui mais uns dias, todas as outras laranjas vão estar podres também, tá? No saco de laranja, a gente entende claramente, mas quando a gente olha para essa situação que eu estou dizendo, a gente acha que, não, ele vai vir para cá, e ele vai chegar aqui, ele vai se curar, se não nascer de novo, irmãos, não adianta, é ilusão, ele vai contaminar outros, é preciso nascer de novo. Eu não estou dizendo que você não pode ter relacionamento, conhecer pessoas fora da igreja, não é isso, afinal de contas, para quem que a gente iria pregar se não tivermos amizades fora, né? Então é importante que venha, conheça o evangelho, veja se de fato é uma pessoa que quer caminhar com Cristo, e na igreja nós sabemos que nós estamos seguros,
Por isso que é importante evangelizar, falar de Cristo, levar esperança para as pessoas, mostrar para elas também que na comunhão há proteção, na comunhão dos santos Deus opera, Deus fala aos corações. E é importante que a gente evangelize, que traga pessoas para vir conhecer a palavra de Deus. Então, essa inocente ideia nós precisamos tirar da cabeça. Nós precisamos sim ter amizade com pessoas do mundo, mas nós precisamos falar de Cristo para essas pessoas e não deixar que o mundo nos influencie. Muito bem, a não aplicação da prática da disciplina é um perigo que Paulo combate veementemente, tá? Paulo mostra para a igreja que fazer concessão ao pecado é uma atitude errada, que está aí no versículo 2, né? Quando ele diz: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então é preciso combater quem está andando na prática do pecado. E às vezes, irmãos, nós temos visto até situações que o irmão pode encaminhar para um caminho do pecado, pode ir para esse caminho, e a gente pensa: puxa, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que olhar o irmão e ficar de braços cruzados. Não, eu posso fazer. Primeiramente, se eu estou vendo meu irmão caminhando por um caminho que eu sei que isso aí pode levá-lo para o pecado, eu posso orar por esse irmão, eu posso estar levando esse irmão a Deus através da oração. E nós precisamos também, irmãos, quando se tornar público, quando eu sei que é um fato que realmente aconteceu, e eu estou vendo meu irmão nessa situação, nós temos que agir. Aí é hora de agir. E nós temos princípios na palavra de Deus. Mateus capítulo 18 fala claramente desse ponto. Se o teu irmão pecar, vai tu arguir o irmão. Se ele se arrepender, ganhaste o irmão. Se não se arrepender, vai com mais outro irmão. E assim, até chamar toda a igreja. E Paulo aplica esse princípio nessa passagem, tá? E principalmente o que nós vimos ontem na reunião dos jovens, quando nós tratamos acerca do pecado, esclarecendo, mostrando claramente o potencial do pecado. Hoje na EBD nós vimos mais um pouco do potencial do pecado, que o pecado provoca de estrago. E sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela falha na aplicação da disciplina. Aqui, irmãos, a igreja de Corinto, por não estar entendendo o que era realmente o verdadeiro evangelho da cruz, eles estavam aplicando coisas que não era a disciplina correta. Estavam muito mais preocupados com os usos e costumes do que tratar com o verdadeiro pecador, tratar com aquele que estava cometendo um grave pecado dentro da igreja. E a igreja não pode ser conivente com o pecado, tem que ser tratado. Outro ponto aí, o perigo do pecado na igreja, tá? Qual que é o perigo do pecado na igreja? Vamos destacar 2 pontos. Primeiramente, a contaminação interna, como nós já vimos aí naquela questão da laranja, né? A contaminação interna. Um membro que continua andando no pecado sem arrependimento, ele começa a contaminar outros e começa a buscar aqueles que vão de alguma forma ser favorável à sua posição, à sua visão daquilo que ele está tendo, embora tudo distorcido, mas ele vai de alguma forma buscando pessoas favoráveis. E Paulo trata dizendo logo de forma firme, né, no versículo 6, fala: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então tem que ter essa ciência. Se o pecado não for tratado, né, ele vai seguir fazendo seus estragos dentro da igreja, vai continuar afetando até atingir o máximo de pessoas. E nesse sentido, a membresia vai sendo contaminada e a igreja vai sendo profundamente atingida e prejudicada. Irmãos, não há como brincar com o pecado dentro da igreja. Então é uma oportunidade para nós nos arrependermos, nos colocarmos diante de Deus, buscar o Senhor verdadeiramente no arrependimento, como já foi dito aí, né? O cristão é aquele que vive constantemente em arrependimento. Por quê? Nós pecamos constantemente, diariamente. Nós vimos, tanto ontem quanto hoje, temos visto reiteradamente diante da palavra de Deus. E o segundo ponto é o enfraquecimento externo. A igreja então começa a perder o seu verdadeiro foco, o seu verdadeiro brilho, né? Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Versículo 7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui Paulo está dizendo que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massa sem fermento, eles já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, estão limpos. Portanto, deviam lançar fora o velho fermento que estava ameaçando a igreja. Não tinha que manter junto mais esse fermento que ia trazer mistura,
que ia mudar a forma da igreja, ia causar um desforme, né? Mudar a sua forma. E qual a importância disso? Quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, a autoridade e o seu poder. A igreja, irmãos, ela foi criada por Deus, colocada aqui nessa terra para influenciar o mundo, e não o mundo influenciar a igreja. E diante disso a gente entende por que muitas igrejas estão perdendo já o seu foco, o seu brilho, e estão caminhando por outros caminhos aí que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo. E aqui a gente vê que Paulo estava vendo o poder de destruição do pecado. Por isso que ele fala que nós temos que chorar e lamentar quando o pecado entra para dentro da igreja. Irmãos, não pense você, tá? Não pense você equivocadamente que o meu irmão está sofrendo, ele está em pecado, ele que se dane, ele que se vire, ele que cure lá dos seus problemas. Não façam isso. Hoje é aquele irmão, amanhã pode ser eu, pode ser você. E quando nós estivermos naquela posição, e eu acredito que muitos aqui já passaram por horas terríveis como essa, o que a gente espera da igreja e dos irmãos? É que os irmãos tenham misericórdia. Então, tratar o irmão de qualquer jeito, porque ele que fez, ele que se vire, não é o caminho bíblico, não é a disciplina bíblica. Muitas vezes, isso vai levar o irmão até mesmo à sua morte espiritual, o que Deus não recomenda em momento algum, pelo contrário, Deus recomenda a restauração do membro faltoso. Outro ponto, como a igreja deve administrar a disciplina. Aqui nós vamos ver alguns pontos importantes para nos ajudar a verdadeiramente aplicar a disciplina e não negociar. Primeiro ponto aí, a disciplina é um ato imperativo, né? No versos 2 a gente vê que Paulo trata desse assunto, né? Quando ele fala que para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então, Paulo não está brincando com essa questão da disciplina, é um ato imperativo de Deus. Deus deseja que seja aplicada a disciplina, e não é uma coisa que vamos reunir aí, vamos ver se a gente vai disciplinar ou não, né? O irmão está andando em pecado, está todo desregrado, está numa situação até caminhando para a morte, e nós estamos pensando, bom, mas aquele irmão é um irmão muito legal, muito bacana, muito isso, muito aquilo. Nada disso, irmãos. A disciplina é algo imperativo, nós não temos que avaliar se vamos ou não. Se está em pecado, tem que ser disciplinado. Eu já disse, né, João Calvino diz que uma igreja onde a disciplina era negligenciada, falhava em ser uma igreja genuína. Então, tem que de fato, como Paulo diz lá, expulsar do vosso meio o malfeitor, não tem que manter ele no nosso meio. Isso é disciplina. Segundo ponto, a disciplina é um ato coletivo, tá? A igreja tem que participar no ato da disciplina. Não é simplesmente a liderança reuniu, achou que era aquilo ali, disciplinou o membro, e a igreja nem está sabendo, e o membro está em disciplina, está afastado, está sumido, já está morto por aí afora, e ninguém está sabendo. Lá em Mateus 18, como eu já disse, né, no verso 18 até o 20, ali Cristo estava dizendo, já deixando os princípios, e Paulo aplica de maneira correta quando ele trata dessa questão da disciplina. A disciplina correta, ela tem que ter a questão da restauração do membro, né? Então, a disciplina correta precisa ser feita em nome de Jesus e no poder de Jesus. Não é aplicada de qualquer forma, de qualquer maneira, do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Olha versículo 4 aí, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor. Ele está dizendo que, da mesma forma que Jesus estava dizendo lá, né, que reunindo vós, depois diz-o a igreja, chama mais alguém, depois diz-o a igreja. Então, é sempre em unidade, não adianta querer fazer, se Paulo aplica essa disciplina e a igreja acha que não, Paulo não tem razão de se meter aqui. Imagina o que ia acontecer com esse membro faltoso. Não haveria menor possibilidade de arrependimento. Esse jovem continuaria na prática do seu pecado e ele continuaria avançando cada vez mais, se afastando dos princípios de Deus, até que não houvesse mais esperança de retorno. Então, a disciplina precisa ser necessariamente feita em nome de Jesus, no poder de Jesus e com a participação da igreja. A igreja precisa entender que isso é para o bem da igreja, isso é para a salvação da igreja, para que a igreja se mantenha limpa, a igreja se mantenha firme nos caminhos de Deus. Terceiro ponto,
A disciplina é um ato restritivo e preventivo. A disciplina é um ato restritivo e preventivo. Veja versículos 9 e 11. 9 até o 11 aí. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Tá? Então, Paulo está dizendo aqui que alguns ensinamentos muito importantes acerca de como tratar um membro faltoso. Tá? Então a igreja de Corinto estava dividida em um ponto importante, estava achando que estava tudo certo, estava tudo correto, não tinha nada de errado ali, quando na verdade eles deveriam se divorciar do pecado, tinha que tirar do meio esse membro faltoso. E interessante, irmãos, quando a gente vê que a influência do mundo traz problemas para dentro da igreja. Se nós olharmos lá no capítulo 1, a igreja estava dividida quando deveria estar unida. Estava todo mundo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, quando na verdade todo mundo estava pertencendo ao mesmo Cristo. Ali que era para estar unido, eles estavam divididos. Aqui que era para se dissociar, para se divorciar do pecado, a igreja estava unida e achando que estava tudo certo. Liderança, membresia, todo mundo caminhando como se nada tivesse acontecido. Então, o mundanismo dividiu quando deveria unir e uniu quando deveria dividir. Esse é um ponto que estava preocupando muito o apóstolo Paulo. E aqui Paulo não se refere aos impuros do mundo, mas sim àqueles membros da igreja que estavam vivendo de maneira desregrada. Versículo 11, né? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Então, Paulo orienta a igreja a aplicar a disciplina preventiva. Nem se assente para comer com aqueles pecadores impenitentes que estão andando por esses caminhos de pecado e que não se arrependem, irmãos. Nós não podemos nem mesmo nos misturar com esses irmãos. Nesse caso sim, não é que eu não posso nem conversar com alguém aí do mundo, não. É com aqueles que se dizem irmãos, que estão dentro da igreja, mas que estão andando por um caminho do pecado e não se arrependem. E quanto aos de fora? Quanto aos de fora, não se preocupe. Olha o que diz aí no início do versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Não se preocupe com aqueles que estão lá fora. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que está acontecendo lá fora do que o que está acontecendo dentro da igreja. Deus vai tratar com aqueles que estão lá fora. Temos que nos preocupar com aqueles que estão aqui dentro, andando de maneira santa, de maneira que Deus verdadeiramente se agrada, para que o poder de influência da igreja não se perca, para que a igreja não seja simplesmente um local onde o pessoal se reúne para passar um tempo. Não, é para cultuar de maneira, levantando mãos santas para adorar a Deus. Isso é o que realmente agrada ao Senhor. Quarto ponto aí, a disciplina é um ato de juízo, versos 4 e 5. Olha a seriedade agora, versos 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Irmãos, aqui é a seriedade, vejam a seriedade com que Paulo está tratando esse assunto. O verbo entregar aqui, usado por Paulo, tem um sentido jurídico, né? Parece uma excomunhão com especial aflição do corpo por Satanás, para que o espírito possa ser, de fato, recuperado, seja salvo, né? Essa é a intenção. Paulo aqui não está aplicando a disciplina na carne, inclusive está orientando os irmãos. Entregue, o que seria se entregar a Satanás? Seria simplesmente tirar ele do meio da proteção da igreja, porque na igreja esse irmão está protegido. Por isso que muitas vezes é importante você entender que, se você é membro de uma igreja, você precisa estar congregando, você precisa estar junto dos irmãos, você precisa estar se fortalecendo diante da igreja, e na igreja há proteção. Outro ponto importante: eu tenho o meu pai, minha mãe, meu tio, meus parentes, meus amigos, aquelas pessoas que eu amo tanto, que não conhece a Cristo e que quando morrer vai para o inferno, vai arder no inferno. Então, irmãos, uma oportunidade
na igreja a proteção, vamos para lá, vamos nos encher de esperança na igreja, eu estou dizendo isso na igreja universal de Cristo, não no prédio, tá? Então, na igreja, no corpo de Cristo, há esperança para nós, é onde nós podemos desfrutar de segurança, onde nós estamos plenamente protegidos pelo dono da igreja, que é Cristo. Muito bem, como eu disse que o verbo entregar, né, tem um sentido jurídico. Perceba um ponto importante, Paulo não está mandando a igreja aplicar a disciplina na carne, e o objetivo é a restauração do espírito, para que o espírito não seja condenado junto com a carne. E assim sendo, a disciplina deve ser aplicada com cautela, com temor e com seriedade. Disciplina não é algo que a gente se aplica de qualquer maneira, de maneira precipitada, de qualquer forma desregrada, não. Tem que ter os princípios bíblicos, e um deles é a restauração do membro faltoso. E como nós vimos naquele caso daquela moça lá, né, que eu disse no início, uma disciplina aplicada de maneira desregrada de qualquer jeito, acaba trazendo graves consequências. O versículo 5, irmão, que nós vimos aí, ele acaba sendo, na verdade, um versículo bastante complexo, né? Mas os melhores intérpretes entendem que isso significa a exclusão da comunhão da igreja, entendendo que lá na igreja é o local onde predomina o governo de Deus. Ele sairia do governo de Deus e estaria totalmente desprotegido aí das astúcias, das ações de Satanás. Esse é o sentido do versículo 5 aí, e nós precisamos entender e resgatar o valor da comunhão, o quão importante é nós estarmos em comunhão com os irmãos, o quanto estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus a cada domingo, tem nos fortalecido e tem nos guardado, irmãos. Quanto de nós temos desfrutado de paz, de alegria, de lutas, é verdade, mas nós temos a nossa esperança, nós temos a quem recorrer, nós temos irmãos, quando muitas vezes nós estamos em dificuldade, nós temos a liberdade de ligar, de mandar uma mensagem, de pedir que os irmãos estejam orando por nós, e é isso que o mundo está precisando aí fora. Quantas mensagens eu tenho recebido nesses últimos dias aí, e os irmãos também devem estar recebendo, de pessoas que estão no mundo, estão sofrendo tanto, porque eles não estão conseguindo resolver os seus problemas, estão perdidos diante dos próprios problemas, e estão sem esperança, e nós precisamos ser de alguma forma essa luz nesse mundo perdido aí. Quinto ponto, a disciplina envolve um ato de perdão, tá? A disciplina envolve um ato de perdão. A disciplina tem de incluir a disposição para o perdão. Nós vimos aí o que Paulo diz no versículo 5. O versículo 5 era para ser entregue para que houvesse de alguma forma a aflição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, abram comigo aí 2 Coríntios, próximo livro aí, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Aquele jovem que foi banido, de alguma forma, ele foi excluído da comunhão, né? Teve a sua excomunhão, foi afastado, passou por um certo período, e a gente chega aqui então, em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 até 11, fala: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, aqui está falando da restauração. Quando um membro se arrepende, ele não tem que mais ser tratado como alguém que a gente fica o tempo todo lembrando do pecado do irmão. O irmão pecou, bom, é verdade, mas ele foi tratado, ele foi disciplinado. E se ele se arrependeu, ele voltou aqui arrependido, o objetivo da igreja é agora receber o irmão, tratar o irmão com carinho, tratar o irmão com ternura, tratar o irmão com amor. O irmão está limpo diante de Deus. Se Deus não está condenando o irmão, por que eu vou condenar?
Nós precisamos ter isso claramente na nossa visão, não podemos de maneira nenhuma perder isso de vista. A disciplina deve ser aplicada, acompanhada e concluída com lágrimas, irmãos. Um pecado no meio da igreja é dor para todo o corpo. Se você corta uma parte do seu corpo, você sente dor. Assim é no corpo de Cristo, assim deve ser na igreja do Senhor. Se um irmão pecou, não é para a gente apontar e falar assim, está vendo? Bem feito, né? Quem mandou ele entrar por esse caminho? Irmãos, quando aquela mulher adúltera pecou e Cristo olhou para aquela situação e falou, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem garante que logo na sequência não serei eu? Então a gente precisa ter isso, chorar, aprender a sentir a dor do pecado do irmão, lutar junto com o irmão, colocar o ombro para ajudar o irmão a se levantar. E se o irmão for um impenitente, aí sim nós vamos aplicar a disciplina da maneira adequada, mas sempre lembrando que o objetivo é a restauração do irmão. E Paulo recomenda então perdoar e receber o membro arrependido com amor e brandura. Devemos tratar com firmeza o pecado, porém um membro arrependido deve ser recebido com ternura. Às vezes, irmão, nós estamos mandando o irmão embora e deixando o pecado. Nós temos que entender, o objetivo é mandar embora o pecado e deixar o irmão. Nós não temos que simplesmente abandonar o irmão para que o lobo o ataque, né? Ele vai acabar se tornando uma presa fácil para o lobo. Muito bem, já encaminhando para o final aqui, irmãos, gostaria de falar do propósito da disciplina. Paulo oferece 2 pontos importantes a respeito do propósito da disciplina. Primeiro é a correção do faltoso. Então, não podemos confundir disciplina com punição. Já disse isso, né? A punição tem o propósito de simplesmente afligir, enquanto que a disciplina tem o propósito de restaurar o membro faltoso. Isso estou falando de disciplina bíblica, tá? Um membro em disciplina não pode e nem deve ser simplesmente abandonado, tornando-se uma presa fácil para o lobo. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que disciplinar e acompanhar esse membro. Se o membro se arrepender, ele vai voltar para a comunhão da igreja e vai continuar sendo uma bênção no nosso meio, certo? Segundo ponto aí é a proteção da igreja. A disciplina protege os membros da contaminação, como nós vimos lá. Se você vê um saco com uma laranja podre, você tira fora para não contaminar as demais. Da mesma forma, o pecado dentro da igreja. E também protege o testemunho da igreja diante dos olhos da sociedade. Que nós vimos lá que a igreja de Corinto estava assustada até mesmo aquela sociedade decadente estava assustada com o pecado que estava acontecendo dentro da igreja. Então nós não podemos e nem devemos ser tolerantes ao pecado no meio da igreja. Com o fermento, né, não podemos brincar. Nós temos que tratar conforme nós temos instruídos pela palavra de Deus. Nós temos que usar a palavra de Deus como base para tratamento em toda e qualquer situação de disciplina. E concluindo, irmãos, para concluir, é importante que a liderança, assim como a membresia, entenda que a disciplina é importante, é necessária e é também um ato de amor. Entenda, irmãos, a disciplina, ela é importante, necessária e é também um ato de amor. Uma igreja que não aplica a disciplina não pode ser considerada uma igreja bíblica. Então, uma igreja que não aplica a disciplina não pode se dizer uma igreja bíblica, tá? E algumas aplicações, primeiramente para nós enquanto liderança, né? Que Deus nos capacite quando necessário, né? Não sermos negligentes, mas aplicarmos a disciplina baseada nas verdades bíblicas, né? Buscarmos de Deus, através da sua palavra, como praticarmos e aplicarmos a disciplina bíblica, não sendo carrasco, né? Não sendo severo demais, mas também não deixando de aplicar os princípios que Deus deixou através da sua palavra. Temos que estar bastante atentos. Peço aos irmãos que inclusive ore pela sua igreja, né? Continue orando pela liderança da sua igreja. E quanto à membresia, tá? Quando por alguma falta você for disciplinado, irmão, se acontecer por alguma falta você for disciplinado, não tente relutar contra aquela situação que lhe foi imposta. Não pense que a liderança quer simplesmente uma punição ou vingança. Não é nada disso. O objetivo dos irmãos da liderança é tão somente a sua restauração. Agradeça a Deus quando homens levantados por Ele te exortar e aplicar-lhe alguma disciplina diante de alguma falta. Aproveite a oportunidade, faça uma faxina na mente e no coração, busque o Senhor em arrependimento verdadeiro,
ore ao Senhor, como diz lá o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Peça ao Senhor que sonde a sua mente, o seu coração. Limpe-se totalmente, para que você possa caminhar e ser uma bênção dentro da igreja, se envolva mais com as coisas da igreja, aproveite para ser um instrumento usado por Deus no caminho da evangelização. Quantas pessoas estão precisando ouvir o Evangelho? Quantas pessoas estão ouvindo o Evangelho distorcido? E às vezes uma palavra que você traz baseada na palavra de Deus, baseada na Bíblia, que é viva e eficaz, traz vida a essa pessoa. Então nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, neste momento, nesse tempo difícil que estamos vivendo aí, atentar para os princípios de Deus e viver de acordo com os princípios de Deus. E por fim, se a sua igreja, quando depara com uma situação de pecado, ela aplica a disciplina, louve a Deus, irmãos. Ore para que permaneça firmada nessas verdades bíblicas. Se você está numa igreja onde as verdades bíblicas são atentadas, se aqui se preocupa, se esse púlpito aqui tem se preocupado em preservar a verdade bíblica, a palavra de Deus, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Isso não é mérito de homens, isso é porque o Senhor tem usado de bondade e misericórdia para com esse pequeno rebanho. Pois somente dessa forma, firmado nas doutrinas dos apóstolos, é que nós seguiremos firmes e seguros nos caminhos de Cristo. Então que Deus realmente nos mantenha firmados nas doutrinas dos apóstolos, firmados na palavra de Deus, firmados verdadeiramente naquilo que Deus tem nos ensinado, e que a disciplina bíblica jamais seja negligenciada, que ela possa ser aplicada de acordo com os princípios de Deus, e que Deus nos conceda sabedoria e graça para que todos nós saibamos tanto aplicar quanto receber a disciplina quando vier, principalmente quando vier da liderança, e a liderança tenha esse cuidado de aplicar a disciplina de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos mantenha firmados único e exclusivamente na sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai, nós, diante da tua palavra, Senhor, com temor, peço ao Senhor que nos ajude a entendermos que isso é o teu grande amor para conosco, que o Senhor tem no seu coração o desejo de nos manter firmados na tua palavra, de mantermos uma vida de santidade, uma igreja limpa, santa, sem mácula, perfeita, ó Deus, e é isso que nós queremos, Pai, mas ainda assim temos dificuldades e muitas vezes entramos por caminhos de pecado, Senhor, e te pedimos, Pai, por favor, nos ajude, Senhor, na aplicação da disciplina quando houver erros, quando houver pecado no nosso meio. Não permita, Senhor, que venhamos ser negligentes, como aconteceu na igreja de Corinto, mas que possamos buscar do Senhor sabedoria do alto para aplicarmos a disciplina conforme a tua palavra nos ensina. E assim todos nós sejamos limpos, sejamos novamente colocados em pé, firmados na tua palavra e possamos caminhar na tua igreja de forma que agrade o teu coração. Muito obrigado, Pai, pela tua presença conosco, obrigado, Senhor, pela direção do teu Espírito Santo mais uma vez nos conduzindo, e assim pedimos que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações, aplicando essas tuas verdades tão sérias e tão importantes, que isso traga temor aos nossos corações, que nos traga, Senhor, um desejo de nos limpar verdadeiramente do pecado e vivermos de maneira santa, justa diante do Senhor, para que a tua amada igreja possa de fato influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. Assim oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.